Olá, no TJTV de hoje você vai ver que o PROCON do Rio Grande do Norte lança campanha educativa para incentivar o hábito de verificar a validade dos produtos antes de comprar. Vai ver também que o Judiciário Potiguar vai funcionar 24 horas. E ainda, adolescentes pegos traficando drogas pela primeira vez não devem mais ser privados de liberdade. Não sai daí, o TJTV está só começando. Para incentivar o hábito de verificar a validade dos produtos antes de comprar, o PROCON do Rio Grande do Norte lançou a campanha De Olho na Validade. Além de educar o consumidor, a fiscalização nos supermercados será intensificada. Faz tempo que, para esse consumidor, o preço baixo deixou de ser o único atrativo nas prateleiras dos supermercados. Verificar o prazo de validade dos produtos se tornou fundamental. Tem que estar bem atento porque é muito perigoso, principalmente laticínio, produtos derivados de leite, é perigoso, é para criança. Há quem admita que precisa melhorar essa prática quando vai a um supermercado, pois só observa o prazo de validade em alguns itens. Eu examino principalmente aqueles produtos degenerativos, esses que podem se desgastar com maior rapidez, como leite, iogurte, esses produtos mais... Por exemplo, o feijão, o arroz, que tem uma durabilidade maior, isso normalmente eu não me preocupo em verificar. Para incentivar esse tipo de iniciativa nos consumidores, já está em vigor o programa De Olho na Validade do PROCON estadual em parceria com a Associação de Supermercados do Rio Grande do Norte. Uma campanha voltada à fiscalização dos estabelecimentos. Para o presidente da Asurne, a adesão está sendo muito positiva. 90% dos associados da Asurne participam hoje do programa. Os produtos só podem ficar nas gôndolas dos supermercados até um dia antes de atingir o prazo de validade. Funciona assim, tira, bota no depósito lá onde não pode ser, num depósito exclusivo para eles, e de lá é dado no destino, ou para a indústria ou para o lixo. Se o produto vendido estiver impróprio para o consumo, o fornecedor tem 30 dias para ressarcir o consumidor. E se o problema não estiver visível de imediato, o prazo para a reclamação tem início na data em que o cliente identifica a alteração. Neste estabelecimento, por exemplo, logo na entrada, cartazes e banners foram afixados para esclarecer o consumidor. Se alguém for prejudicado com a venda de produtos com validade vencida, pode formalizar uma denúncia ou procurar o próprio estabelecimento. Esse programa também traz uma indenização direta ao consumidor, porque tantos produtos, se ele encontrar na prateleira que estejam vencidos, o estabelecimento está obrigado a lhe dar um ou outro na validade, sem nenhum custo, sem nenhum ônus. Em via de regra, a reparação do dano recai sobre o fabricante ou importador, mas o comerciante também é responsável nos casos em que estes não puderem ser identificados. Os ressarcimentos podem ocorrer de várias maneiras. Na hora em que o consumidor pega um produto numa prateleira ou num balcão, presume-se, em princípio, que aquele produto está bom para o consumo. Se ele não conferiu o prazo de validade, mesmo assim, se aquele produto vier ali causar algum dano à saúde, né, ou à própria vida, ele está acobertado, porque ele comprou um produto de boa fé. Se ele, em tempo, verificou que o produto está com prazo de validade vencido, ele pode trocar, pode exigir a troca, pode exigir a restituição do dinheiro que ele pagou. O comerciante, o fornecedor, o fabricante responde solidariamente. Veja a seguir como serão os plantões do Judiciário Potiguar. O Poder Judiciário do Rio Grande do Norte passa a prestar atendimento 24 horas por dia. Foram instituídos plantões noturnos, além dos finais de semana e feriados. O novo horário já vinha sendo estudado pelo TJRN desde setembro de 2011 e vem ao encontro das necessidades da população e em atendimento à própria Constituição Federal. Nas ruas, a mudança agradou. É muito válido. Você não tem que aguardar pronto de, por exemplo, uma questão da saúde, né, do cumprimento para uma coisa de emergência. Então é muito válido e a gente espera que eles realmente cumpram
e agilize assim a justiça. Graças a Deus ainda não precisei, mas foi muito bom para a população. Essa ampliação do Poder Judiciário, às vezes uma necessidade, uma prisão ilegal, você não precisar passar a noite preso ilegalmente, é importante que esteja o Judiciário funcionando, né? O novo horário de atendimento do Judiciário Estadual com os plantões ficará da seguinte forma. O expediente externo continua das 8 às 14 horas. Já o expediente interno para o atendimento às medidas de urgência será das 14 às 18 horas. Nos sábados, domingos e feriados, o plantão diurno será das 8 da manhã às 6 da tarde. E o plantão noturno ocorrerá todos os dias, das 18 às 8 horas da manhã do dia seguinte, inclusive nos finais de semana, mas atenderá somente às medidas de urgência de extrema necessidade. Muitas vezes, algumas coisas, algumas medidas de urgência, elas surgem durante o período noturno e não há nenhuma possibilidade delas esperarem o dia seguinte sem que haja perecimento do direito das partes, sem que haja algum prejuízo para as partes. Não houve possibilidade de se entrar antes, nem de se esperar o amanhecer do dia, de se esperar o início do expediente normal do outro dia ou do plantão diurno do outro dia. Então, para esses casos, é que nós, diferentemente do plantão diurno, nós teremos um plantão noturno. Não presencial, mas um plantão de sobreaviso, onde haverá 2 juízes em Natal, um para atender demandas da esfera civil e outro para a esfera criminal, que estão de prontidão para atender aqueles casos que realmente exija essa urgência, que não possa esperar o expediente do dia seguinte. O juiz lembra que a implantação do plantão noturno, embora tenha caráter permanente, iniciará em fase experimental, mas já deve surtir benefícios imediatos. Porque atualmente nós temos um lapso, temos um vácuo de atendimento da prestação jurisdicional durante o período noturno. E, evidentemente, há momentos em que é necessário, se faz necessário, que o juiz decida, que os servidores do judiciário, durante o período noturno, atuem. O exemplo clássico, por exemplo, é quando ocorre um sequestro de uma determinada pessoa, em que se necessita de uma interceptação telefônica, e muitas vezes aguardar o amanhecer do dia pode fazer com que se torne irreversível aquela situação. Então, esses casos que venham a surgir, por exemplo, a partir de agora, já teremos uma possibilidade de atendimento. O novo horário do Poder Judiciário é resultado da Resolução 26, em atendimento às determinações da Resolução 71 do Conselho Nacional de Justiça, que prevê o funcionamento da Justiça em caráter permanente. Embora comece por Natal, as comarcas do interior não ficarão prejudicadas. 40% do nosso quadro de servidores está vago no atual momento, 33% dos nossos juízes, do quadro de juízes está vago no atual momento, de tal forma que não dá ainda para manter integralmente essa demanda, essa prontidão, esse plantão em todas as regiões do estado do Rio Grande do Norte. Não significa isso que aquelas necessidades de extrema urgência que venham a surgir no interior do estado, elas fiquem sem uma resposta do judiciário, sem um atendimento do judiciário. Nesses casos de extrema urgência, a própria resolução prevê que os juízes de Natal, eles estão aptos a decidir questões também que surjam no interior do estado. A resolução gerou uma espécie de efeito cascata, já que muitas medidas que precisam ser apreciadas pelo Poder Judiciário dependem dos despachos do Ministério Público, mas o MP já vem estudando um novo horário a fim de acompanhar a mudança. O Ministério Público entende, de fato, a importância do plantão do Judiciário e do Ministério Público no período noturno. Para tanto, já está sendo discutida uma proposta com a instituição, com os integrantes da instituição, e será encaminhada ao Colégio de Procuradores, essa proposta do Procurador-Geral de Justiça, e para viabilizar e assegurar a participação do Ministério Público no período noturno para as questões que de fato requeiram e digam respeito a essa atuação diferenciada tanto do Judiciário quanto do próprio Ministério Público. Ensina a pescar, mas também dá o peixe mastigadinho pra gente, não é? Vamos a mais uma explicação sobre o juridiquês. Olá, minha gente! Alguém aí saberia me dizer o que é uma falência de espólio? Vamos ver se alguém na rua soube explicar o que é? Tanto os credores quanto os herdeiros podem requerer a falência do espólio. Falência, pelo menos de doença, você precisa estar com falência, quando está tudo querendo morrer.
É falência de algum órgão, de alguma coisa, né? Órgão público, né? Não é um órgão humano, não, um órgão público, né? Falência do espólio deve ser um tipo de doença, né? Quer ver o cara bota um negócio, não sabe administrar e vai para a falência, gasta mais do que ganha e não pode, né? É ligado ao comércio, algum comércio que vai à decadência. Falência do espólio. Eu sei que é falência, agora espólio não fui apresentado esse sujeito ainda não. Os credores, né? Querem a falência dos humanos, das pessoas do mundo, né? Pessoal, o juiz corregedor Paulo Maia me explicou que espólio são os bens deixados por quem morreu. Se o falecido era um comerciante, seus herdeiros ficarão com o espólio, inclusive com as dívidas deixadas. E tanto os credores quanto os herdeiros podem requerer a falência do espólio, no prazo de 1 ano, contado da data do falecimento do comerciante. Entendido, gente? Então até o próximo Juridicast. Tchau! No próximo bloco, STJ quer que penalidade de adolescentes envolvidos no tráfico e pego pela primeira vez seja mais branda. O Superior Tribunal de Justiça quer coibir a internação de adolescentes pegos pela primeira vez traficando drogas. A intenção é alinhar as decisões do Judiciário ao que está definido no Estatuto da Criança e do Adolescente. Aqui, para esta instituição, são encaminhadas muitas crianças e adolescentes em situação de risco, como as que são vítimas de violência doméstica, por exemplo. Aqui funciona o Centro Educacional Dom Bosco, localizado na Zona Norte de Natal, que também recebe vítimas do trabalho infantil. São 800 crianças e adolescentes no total, mas 10% delas são encaminhadas para cá por um outro motivo: cumprir as chamadas medidas socioeducativas em um meio aberto por terem praticado algum ato infracional, como o tráfico de drogas. Nós temos oficinas de artes visuais, de artesanato, e muitas vezes eles começam a participar das atividades quando começam a perceber que é uma obrigatoriedade, então eles começam a se evadir, a não mais participar. E também com a família, né? Porque para mostrar para a família que ele precisa também desse apoio em casa. O recebimento de adolescentes que praticam atos infracionais na instituição foi reforçado pela súmula 492 do Supremo Tribunal de Justiça. O dispositivo defende que os autores de atos infracionais que não registraram violência ou grave ameaça à pessoa podem cumprir medidas como a liberdade assistida ou a prestação de serviços. Precisamos de políticas públicas, né, voltadas para esse público, né? Então, que realmente tenhamos mais profissionais, que tenhamos mais instituições como essa que possam receber esses jovens e dar o apoio que eles precisam. Segundo ele, atualmente, apenas 5% dos autores de atos infracionais não voltam a reincidir. Mas, para o juiz da Terceira Vara da Infância e da Juventude, fazer a diferença entre atos infracionais leves e graves é um meio de facilitar o processo de reinserção do adolescente em sua comunidade. Porque as medidas em meio aberto também é uma medida de sanção. Então, há uma sanção. Só que é uma sanção em que possibilita o adolescente cumprir ela em meio aberto. Há um acompanhamento por uma equipe técnica de psicólogo, assistente social, que vão acompanhar esse adolescente, vão também influenciar ele na questão da reinserção dele na sociedade como cumpridor da lei. Então há essa possibilidade, porque a medida de internação seria uma medida extrema. E nós sabemos hoje que o SEDUC não tem recuperado adolescente, muito pelo contrário, tem sido uma escola para a criminalidade. Então as medidas em meio aberto hoje têm um efeito muito mais restaurador na vida do adolescente do que uma medida de internação. O juiz defende o que chama de equilíbrio nas sentenças e ressalta que a súmula já era prevista no artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, praticado por ele há cerca de 12 anos. Toda a súmula dos tribunais superiores, elas vêm pacificar entendimento jurisprudencial, né? Tanto dos tribunais de justiça dos estados,
quanto do juízo monocrático. Então elas vêm dar uma segurança jurídica a uma determinada situação, a um determinado entendimento. Então a súmula 492, ela veio pacificar o entendimento de que tráfico de drogas, que é o primeiro ato infracional do adolescente com envolvimento do tráfico, a medida deve ser em meio aberto. Só em casos excepcionais é que se o juiz aplica a medida de internação, no caso de grave ameaça ou violência à pessoa humana e reiteração na prática de atos infracionais, no caso de processo de conhecimento. Então, nesse caso, o STJ pacificou o entendimento que já era esposado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Quem faz da profissão uma missão de vida acaba sempre usando essa vocação para ajudar aos necessitados. Veja o exemplo de hoje do nosso quadro Atitude Cidadã. As letras que indicam o setor da maternidade estão desgastadas pelo tempo, mas a placa de metal ao lado nos dá uma ideia do porquê. Esta unidade de saúde já existe há mais de 60 anos. Um local que este senhor de 79 anos de idade conhece como a palma da mão. E é aqui, neste prédio, que há mais de 50 anos este militar aposentado demonstra que medicina é mais que o exercício de uma profissão. É uma escolha de vida, uma opção de dedicação e amor ao próximo. Esperei um ano pela criação da faculdade, fiz o vestibular e passei. Então você tem que ter amor, gostar. Mas a impressão que temos ao conversar com ele é que a expressão aposentado não combina bem com o Dr. Edmilson, pois continua atuando como voluntário no Hospital Central Coronel Pedro Germano, mais conhecido como Hospital da Polícia Militar em Natal. Conversar com ele é ter também a impressão que os quase 80 anos de vida não tiraram a empolgação do início na profissão, lá por 1958. Com entusiasmo, este médico por vocação nos guia pelas novas alas da unidade, que passa por uma extensa reforma. Obras que não apagam as dificuldades do início. Medicamentos, pessoal, acomodações, que não tinha onde acomodar, que era muito restrito no número de leitos. Sempre o militar, que sempre ganhou pouco, ele não tinha nada que pudesse ajudar. Então o hospital, a maternidade, tinha que entrar para ajudar em todos os sentidos. Foram tempos de exercício da profissão bem diferentes dos moldes atuais. Segundo o Dr. Edmilson, as dificuldades exigiam uma maior doação por parte dos médicos. E, no caso dele, um esforço redobrado, já que foi o primeiro obstetra do hospital e, por muito tempo, o único nessa especialidade. Para quem não prestou atenção, o nome dele está na placa de fundação da maternidade. E desde a placa até aqui, tem muita história para contar. Naquela época nós não tínhamos o motor de luz, a energia própria, e eu estava operando com uma cesárea da esposa de um militar que pertencia ao Corpo de Bombeiro, às 2 horas da manhã aproximadamente, quando faltou luz no hospital, e nós tivemos que continuar a cirurgia com o auxílio de uma lanterna que o anestesista usa, o laringoscópio, até chegar à providência da luz. No entanto, coincidiu que o esposo da paciente era militar, pertencia ao Corpo de Bombeiro. O Corpo de Bombeiro, naquela época, era entre o hospital e o quartel, e rapidamente ele foi e trouxe um carro de emergência e colocou a luz de emergência. Consegui concluir a cirurgia, salvando a mãe e a criança. Hoje, o Dr. Edmilson tem uma clínica particular onde também atende mães carentes, mas faz questão de manter o trabalho voluntário no hospital, visitando cada mãe com a mesma atenção do início da carreira. Uma dedicação reconhecida. Isso é muito importante, olha, porque até as mães, ajuda as mães que estão em dificuldade com seus filhos, e assim, o trabalho voluntário é importantíssimo. Tem um acompanhamento do médico tão conhecido como ele, né? Já, como ele diz, já passou a vida toda já atuando aqui, é bom para ele. Quando eu atendo uma pessoa, uma paciente, uma mulher, eu me sinto muito bem. A polícia militar, para mim, faz parte da minha vida, certo? Antigamente eu tinha a minha casa e tinha o hospital da polícia militar. Eu vivia para esses 2 setores, certo?
Então, ainda hoje eu conto do mesmo jeito. Quando eu vim aqui, me sinto muito bem, tanto é que tem um filho meu que hoje é médico, é major, e ele hoje está aqui no meu lugar, fazendo aquilo, tudo que eu fazia naquela época. E eu nunca me arrependi, e hoje continuo do mesmo jeito fazendo. Todo militar que me procura, porque eu tenho hoje na polícia famílias inteiras que eu fiz o parto. E nunca deixei de vir aqui e continuarei até não poder mais. Acompanhe sempre as notícias do Judiciário Estadual no site do Tribunal de Justiça ou no Twitter. Se tiver dúvida ou sugestões, basta enviar um e-mail para a gente. Os endereços estão no seu vídeo. A gente fica por aqui. Uma ótima semana para você e até o próximo programa.